Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar explicando sobre o autoritativo no BRBOS, tá? O autoritativo seria o servidor responsável pelo seu domínio, né? Que tem autoridade sobre o seu domínio. É ele que, por exemplo, quando o recursivo quer saber qual é o IP de um certo domínio, ele vai constar no autoritativo do domínio em específico, tá? Para você fazer isso aqui no BRBOS, você vai precisar de dois servidores, tá? Porque é uma norma do registro BR. Um é para o master e outro para o slave, que é o servidor de backup, tá? E para fazer o autoritativo você vai precisar da função de zonas, certo? A função de zonas está disponível no level 2 do BRBOS, tá? O level 1 você não consegue fazer zonas, tá? Então, resumindo, você precisa de pelo menos dois servidores com pelo menos o level 2, tá? Para poder fazer o autoritativo. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para configurar o autoritativo é vir na parte de DNS, vir aqui em DNS zonas, tá? E agora a gente vai criar uma zona. Eu vou clicar aqui em adicionar registro, tá? E aqui a gente vai adicionar uma zona pro domínio em questão, né? No caso eu vou colocar aqui seu domínio.com ponto, tá? Atente-se que no final tem que ter esse ponto aqui, tá bom? E no caso da zona de DNS, para fazer autoritativo, a gente coloca o tipo como estático, certo? E clica em salvar. E pronto, a gente já criou a zona do nosso domínio, tá? Só lembrando, se tiver alguma dúvida em algum desses campos aqui, eu não vou estar explicando um por um, mas se você for na wiki está bem explicado o que cada um desses campos faz e o que significa, tá bom? É só você clicar nesse botão de interrogação e vai estar tudo explicado lá na wiki. Enfim, já criamos a zona do nosso domínio, certo? E agora a gente precisa criar o SOA, tá? O que é o SOA? É o Start of Authority. É o registro da sua zona que vai conter as principais características dela, né? Como o name server, o e-mail da zona, né? E a gente vai precisar, toda zona que você for criar, você precisa ter um SOA, certo? Então a gente clica aqui em adicionar registro. No caso, a FQDN é do próprio domínio, né? Da zona que a gente criou. Isso aqui é o time to live, você pode deixar padrão. E no caso aqui no tipo, a gente vai selecionar o SOA, certo? Ele já vai vir com algumas informações aqui por padrão, mas o que você precisa se atentar aqui é no name server, certo? E também no e-mail, tá bom? Esse e-mail aqui é o e-mail de contato, tá? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui ns1.seudomínio.com e aqui é o e-mail, tá? O e-mail seria o seguinte, digamos que seu e-mail seja carlos@brbyte.com, certo? Aqui na zona, no caso do SOA, você não pode colocar um arroba. Então, carlos@brbyte.com seria carlos.brbyte.com, ponto. Lembrando sempre do ponto no final, tá? Então, arroba vira ponto. É simplesmente isso, tá? Então, eu posso pegar esse e-mail aqui e tá alterando aqui normalmente, certo? Então, eu tenho aqui ns1seudomínio.com e o e-mail de contato. Aqui são algumas outras informações, como serial, refresh, o expire, etc. Que também você pode estar deixando o padrão aqui, tá? Na wiki também tem mais explicado o que cada um desses campos é. Mas o valor padrão já serve pra gente, tá? Então vou estar adicionando o SOA aqui. E pronto. Com o SOA adicionado, agora a gente precisa adicionar os name servers, né? Em si. Então eu vou clicar aqui em adicionar registro, certo? E agora eu vou estar adicionando o name server. No caso, eu vou criar o ns1.seudomínio.com, né? Que no caso, por padrão, master, né? Não é obrigatório que o ns1 seja o master, mas por padrão a gente coloca o ns1 como master, tá? E a gente vai adicionar o tipo como ns, tá? E aqui a gente coloca ns1.seudomínio.com, tá? Aqui eu peço perdão para vocês que não é ns1 não, aqui é seudomínio.com, tá? No FQDN é o domínio ponto mesmo que a gente criou a zona aqui, né? E o valor é o ns1, tá? Então pronto, adicionamos a primeira entrada de ns e agora eu vou estar adicionando o ns2, tá? Então ns2.seudomínio.com, seleciono o tipo ns aqui e pronto. Estamos
com os nossos name servers criados. Agora a gente pode adicionar os registros em si, né? Então aqui você pode colocar, por exemplo, teste.seudomínio.com, que no caso poderia ser um subdomínio de exemplo, certo? Então TTL300, vou deixar padrão. O tipo A, né? O que é o tipo A? É que esse domínio, no caso esse subdomínio, vai apontar para o IP do tipo V4, né? Então aqui eu poderia estar colocando 92.168.4222, exemplo, tá? Aí aqui eu também posso adicionar os registros do meu NS1, né? Então, por exemplo, o meu ns1.seudomínio.com, ele vai apontar para o IP dessa máquina aqui, certo? E a gente pode dar um salvar aqui. Aí o NS2 pode estar apontando para outra máquina também. E pronto, e aqui você vai adicionando, né, as zonas, né, do seu domínio, né? Então aqui a gente tem vários tipos, né? Tem do tipo V6 aqui, tipo CNAME, MX, tem diversos registros aqui que você pode ir adicionando, tá? Mas esses aqui já dá pra gente testar, tá bom? Com isso feito aqui já vai estar funcionando, tá? E no caso da gente fazer autoritativo, se você tem um domínio, já tem um domínio pronto, você vai fazer um backup do seu servidor, certo? E vai subir esse backup no seu NS2, né? Que seria o slave. O slave é exatamente uma cópia do master, tá bom? Que ele vai servir como servidor de backup, né? Então, se o master parar de funcionar, o slave vai começar a funcionar. Então, é basicamente você gerar um backup e subir na outra máquina, tá? E aí, quando você tiver feito esses passos, né, você vai lá no seu registro BR ou qualquer seja o lugar que você tenha comprado seu domínio, e lá vai ter a opção para você alterar os seus name servers, né? E os name servers que você vai colocar vai ser exatamente esse que a gente configurou do tipo NS, né? Então, no caso aqui a gente tem o NS1 e aqui o NS2, certo? E aí o seu MRBOS vai passar a ser o autoritativo do seu domínio, tá bom? Nesse caso aqui, eu vou estar testando na máquina aqui com vocês. Vou abrir meu terminal do Windows. Eu posso digitar, por exemplo, aqui nslookup. Eu posso colocar ns1.seudomínio.com e eu vou pedir para ele resolver no IP da minha máquina, certo? E ele vai falar que o ns1.seudomínio.com corresponde a esse IP, porque foi exatamente essa entrada que a gente registrou aqui, né? Então eu coloquei aqui, ó, ns1.seudomínio.com do tipo A, né, que ele apronta para um IPv4, e coloquei o 18, né? Então se eu colocar aqui nslookup, colocar o teste.seudomínio.com e mandar resolver na minha máquina, ele vai falar que é 192.168.142.22, que foi exatamente isso aqui que eu configurei, tá bom? Então aqui o nosso autoritativo já está funcionando, né? Aí no caso seria você pegar as configurações que você fez, colocar no seu slave e depois configurar os name servers aonde você fez a compra do seu domínio, certo? Que aí o seu BRBOS vai passar a ser o seu autoritativo do seu domínio. Lembrando que ambos os servidores têm que estar com IP público, tá? Para ele poder ser visível de fora da rede. Certo? É basicamente isso a configuração de autoritativo no BRBOS. Alguém teria alguma dúvida? Certo, como ninguém tem nenhuma dúvida, se vocês tiverem a dúvida sobre algum campo aqui que a gente adicionou, né, como por exemplo do SOA, é só vir no botão da Wiki e estar consultando lá, que lá vai estar explicando certinho, tá, o que é cada um desses campos. Vou ficando por aqui, até mais.